E eu, como cidadão dessa terra, tenho, com relação a quem exerceu um mandato como ele, de 4 anos como prefeito, naturalmente, que agradecer pela atenção, pela dedicação que ele teve com o povo da nossa cidade. Eu quero dizer também, nós vivemos aqui hoje um momento de exuberância da democracia. A democracia que é uma maravilha que todos nós prezamos tanto. A democracia prevê totalmente a alternância de poder, vontade majoritária e soberana do povo. Todos nós temos que aceitar isso, e as divergências, que são perfeitamente legítimas da política, que são absolutamente democráticas. Eu tenho comigo que passar no pleito eleitoral, elas devem ser postas no seu devido lugar. E a nossa obrigação, de todos nós, é deixar essas divergências de lado, até porque as necessidades do povo são muito maiores, muito mais pungentes do que as divergências, para que todos nós possamos trabalhar em benefício do povo da nossa terra. Quero saudar, de uma maneira muito especial, a ex-prefeita Marco Pioli, que exerceu aqui um mandato que tem muita aceitação pela população, e hoje está lá em Belo Horizonte, desempenhando um papel muito importante como assessor especial do governador Antônio Anastasia. Quero também saudar o tenente Pompim, comandante da nossa gloriosa PM aqui na cidade de Andradas, e o doutor Tarcísio, nosso juiz de direito aqui da nossa comarca. Mas eu queria dizer para vocês, minhas palavras serão rápidas, porque, como disse aqui o Ademir, hoje é o dia do Rodrigo. Mas eu queria dizer ao Rodrigo, eu estou aqui para dizer a você que nós temos aqui muito orgulho de termos você hoje como prefeito da nossa terra. Quero dizer por que nós temos orgulho. Porque uma pessoa, um jovem como ele, jovem, novo, nascido aqui na cidade, nascido na roça de Andradas, que fez uma carreira com determinação, com dificuldade, chegou a essa situação, chegou graças aos seus méritos. Porque a política, muitas vezes, tem as circunstâncias da política que vão levando a situações que acabam tendo como consequência uma vitória eleitoral, uma derrota eleitoral, enfim, uma série de circunstâncias que levam a isso. O caso do Rodrigo é quase que uma exceção nessa história. Naturalmente que pessoas se envolveram para que ele pudesse ser candidato. Mas o que sobrou de tudo que aconteceu é muito importante que a gente saiba e que a gente possa relembrar isso no futuro. Porque o Rodrigo, eu faço assim a seguinte comparação com todo o respeito. É como se uma professora chegasse numa sala de aula cheia de alunos, e a professora fizesse uma pergunta difícil para os alunos, para alguém responder. Naturalmente os alunos, a maioria fica meio acanhado, fica meio intimidado, tem medo de responder errado, não quer responder, então ninguém levanta a mão. Mas teve um que levantou a mão. Me lembro da sala, numa sala, quem quer, como é que vai ser? Estou simplificando aqui a história. O Rodrigo levantou a mão. E ele falou assim, estou falando, veja bem, estou fazendo aqui uma imagem para a gente poder entender como é que foi. O Rodrigo falou, eu quero. Mas por que você quer? É como se o aluno estivesse respondendo assim, porque eu sei. Eu sei a resposta. Eu sei responder essa pergunta que vocês estão me fazendo. Mas, então aí ele disse assim, até nós perguntamos ao Rodrigo, mas como? Como é que você vai? Como é que você é candidato a prefeito? Você não é tão conhecido. E ele teve a coragem de dizer, realmente eu não sou conhecido. Mas eu tenho vontade de ser prefeito. Eu me preparei para ser prefeito. Eu gostaria de ser prefeito. Eu sei que não é fácil, mas eu gostaria de ser prefeito. E se eu tiver o apoio de vocês, fui humilde, claro. Falou, não, porque ele poderia ficar envaidecido, falar, eu vou, pronto, ele falou, não. Se eu tiver o apoio de vocês, eu ganho a eleição. Por isso que falo, quem estava lá, na sala de aula aquele dia, pode se lembrar desse fato. Fez uma bela campanha civilizada, campanha de propostas,
campanha mostrando para a população quem é ele, como ele é, e foi vencendo os obstáculos, foi. E aí está, hoje é o nosso prefeito eleito da cidade. Então eu quero dizer ao Rodrigo que a política, ela é feita de diversas maneiras. Uma boa maneira é fazer como você fez, é conquistar o seu espaço pelo seu valor, pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua determinação. E eu quero dizer também que isso é um exemplo para, principalmente, a juventude da nossa cidade. A juventude da nossa cidade, as crianças que nascem aqui, poderão ter um exemplo. Bom, se eu for em frente, se eu lutar, eu também poderei ter o meu lugar ao sol, ou fora daqui, ou dentro. Então isso foi uma conquista que você fez. Então eu sei que não vai ser fácil, vai ser difícil. Todos nós sabemos que vai ser difícil. O próprio prefeito aqui já disse, o Ademir. Disse, a Margot também já disse várias vezes, vai ser muito difícil, vai ser administrar uma cidade. Muitas vezes se pensa que é um poder e que pode fazer isso, fazer aquilo, pegar a caneta, assinar aqui. Não, não é assim não. É muito difícil, é complexo. Porque os recursos que o município tem são muito escassos. Infelizmente nós temos uma realidade tributária no Brasil que faz com que o nosso país é um país muito centralizador, faz com que os recursos que são gerados aqui fiquem lá em Brasília, 70% fica lá, 30% volta para os estados e municípios. O município, se cair uma ponte, ele não tem dinheiro para fazer a ponte, tem que buscar recursos lá fora, Belo Horizonte ou Brasília. Se precisar reformar uma escola, ele não tem recurso, tem que buscar lá. Se precisar construir um posto de saúde, se precisar dar uma saúde boa à população, não dá só ao município, o município é capaz disso, tem que buscar lá fora. Então, ele precisa ter uma equipe, precisa ter uma disposição, ele precisa ter planejamento. Porque eu vou dar um exemplo aqui rápido, porque eu não quero me estender muito. O governador Aécio Neves, esse grande governador que nós tivemos em Minas Gerais, que hoje tem sequência com esse grande governador, que é o Antônio Anastasia, fez o que quando assumiu a administração? Proibiu gastar. Vamos fazer um choque de gestão. Vamos fazer um choque de gestão porque nós não temos dinheiro. E eu fui ser presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais quando ele assumiu o seu primeiro mandato, que é uma fundação que tem 24 hospitais e é uma fundação importante para atender a saúde da população de Minas Gerais. E eu assumi com esse lema na minha cabeça: não tem dinheiro. Tem que administrar sem dinheiro, porque não tem dinheiro. E foi o que nós fizemos. 1 ano, 2 anos, mas depois as coisas variaram. E as coisas mudaram. E hoje o Minas Gerais mudou. Minas Gerais deixou o estado deficitário para ser um estado superavitário. Essa que é a verdade. Enquanto o Brasil cresceu 1% esse ano, Minas Gerais cresceu 2,5%. Isso mostra que é um estado, portanto, viável. Mas por quê? Porque teve uma administração segura, forte, correta, e que quis levar o estado para uma situação positiva. Então eu quero dizer isso para vocês, mas só uma coisa ao nosso prefeito Rodrigo. A administração hoje, pública, tanto faz federal, estadual, municipal, mas se dá uma importância muito grande ao desenvolvimento econômico, como se o desenvolvimento econômico fosse uma palavra mágica. Nós temos um grande desenvolvimento econômico, nós já desenvolvemos bastante, hoje nós somos a 6ª economia do mundo. Tudo bem, isso é muito importante, muito bom. Mas mais importante do que o desenvolvimento econômico é o desenvolvimento humano, é o índice de desenvolvimento humano. Portanto, governar não é mais fazer obras grandiosas de fachada, que podem até embelezar uma região e uma cidade, mas que não tem uma relação direta com o bem-estar do nosso povo. Não tem como governar no município e falar: bom, eu não vou cuidar da saúde, se a pessoa tem um problema, não é um problema meu. É sim, é um problema da administração pública, que é o gestor da saúde hoje no município, é a questão da infraestrutura, do bem-estar da nossa população. Então eu chamo a atenção: saneamento básico, enfim, resíduos sólidos, tudo isso quer dizer o bem-estar, a qualidade de vida do nosso povo. Então eu queria só, em rapidíssimas palavras, dizer essas coisas aqui para vocês para você e para vocês que estão aqui. Mas eu vim aqui também para dizer uma coisa para vocês. Eu disse para vocês que eu tenho orgulho, como todos nós temos, da sua posse hoje como prefeito. Mas eu tenho também que dizer a você da renovação do meu compromisso e da honra que eu tenho em trabalhar em benefício do povo da nossa terra.
Parabéns, Rodrigo. Um abraço a vocês todos.